vou fazer um outro receptor, que eu não gostei dessa disposição aqui, né? Olá, amigos, estamos de volta aqui com algumas alterações aqui no nosso projeto inicial, tá? Esse é o primeiro vídeo da nova série aqui. Eu vou fazer algumas alterações. Vou fazer um outro receptor, que eu não gostei dessa disposição aqui, né? Que eu projetei e montei. Esse aqui, olha, é o amplificador de áudio. O amplificador de áudio eu gostei. No final das contas aqui ele ficou muito bom. Deu uma boa amplificação, né? E para esse tipo de circuito aqui funciona muito bem. Eu já redesenhei a placa dele, até colocando conectores aqui para ficar uma coisa mais bonita. Mas aqui na bancada eu vou continuar usando aqui para fazer os testes. Esse aqui que foi o primeiro protótipo que eu montei, tá? Então o amplificador de áudio eu vou manter o mesmo. Outra coisa que eu vou manter é isso aqui. O amplificador de FI, né? Eu achei que ficou bom. Depois que eu consegui ajustar ele, né? Descobriu a falha que tinha, o falso contato. Aí arrumei e tal, sintonizei aqui o estágio de FI. Ficou muito bom, tá? Uma boa amplificação. Eu achei interessante, tá? Achei esse circuito muito bom mesmo, tá certo? E então, para fazer aqui o projeto, o novo projeto que eu estou pensando, eu vou manter esse estágio de FI. Dá para aproveitar ele aqui no nosso circuito, tá certo? Tá bom? Agora, inicialmente eu tinha feito essa parte aqui, que é o nosso conversor, né? O circuito conversor. O que a gente tem? O circuito aqui sintonizado, o LC, né? Onde o capacitor, na verdade, é um diodo varicap, é esse aqui, ó. Isso aqui é um diodo varicap, né? E ele tem em paralelo vários capacitores e um trimmer, tá? Além disso, eu tenho essa parte daqui para cá, ó, que é a parte do potenciômetro do diodo varicap, e aqui um estágio, ó, que pega tudo isso aqui, que é um estágio regulador de tensão, onde eu entro com a tensão da fonte de 9 volts ou 12, e tem aqui os diodos Zener, né? Que eu tenho duas tensões aqui, uma de 8,1 volt, que é a tensão usada no diodo varicap, e um outro Zener que me regula em 6,2. 6,2 é a tensão de alimentação desse circuito, desse outro e do estágio de FI, tá? Então o circuito funciona com 6 volts na realidade. Só um amplificador de áudio que funcionaria com 9 volts, né? Tá? Então eu achei que não ficou legal eu colocar esse regulador aqui nessa placa do conversor. Eu acho que isso aqui podia ser uma plaquinha separada, à parte, simplesmente para ter ali o controle da tensão de trabalho do circuito, né? E o conversor ficaria menor. Uma coisa que eu quero comentar também, eu tenho aqui um trimmer, tá? Esse capacitorzinho variável aqui, né? Trimmer. Eu comprei uma certa ocasião lá da China, vários, tem de várias cores aqui, né? E várias capacitâncias. Só que infelizmente é um material muito frágil, muito frágil. Eu não tinha ainda utilizado ele. Eu fui fazer aqui alguns ajustes, né? Algumas vezes aqui que eu precisei ajustar para fazer experiência na bancada, já danificou, tá? Já esfarelou tudo, a parte interna dele aqui, tá? Então não recomendo muito esse capacitor não. Eu não sei o porquê que aconteceu isso, né? Poucas vezes, aí não foi muitas vezes que eu precisei mexer não, né? Algumas vezes que eu mexi, ele já deu defeito, já esfarelou. Então, o que eu pretendo fazer? Eu vou substituir esse capacitor. Eu encontrei aqui no mercado aí um outro tipo de capacitor. Deixa eu pegar para vocês aqui, que ele é bem pequenininho. Esse aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui do lado. Aqui, assim, acho que fica mais interessante para ver, ó.
Ele tem os dois terminais embaixo, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Ele tem dois terminais embaixo e ele é um trimmer vertical, né? Ele trabalha na vertical e ele tem o parafusinho aqui, a fenda para você poder fazer o ajuste. Aparentemente, né? A gente olha assim, parece uma coisa muito frágil, né? Ele parece ser muito frágil, mas a estrutura dele parece ser melhor do que aquele outro lá, tá? E o preço também é um pouquinho mais caro do que aquele outro trimmer que eu utilizei. Então eu tenho esse aqui, que é de 30 picofarads, né? Tá? Que eu vou passar a usar. Ou eu utilizo esse, que é bem pequeno, tá? Ou eu tenho um outro aqui, ó, esse aqui. Tá? Esse já é mais robusto, é maior. Aqui tem também a fenda, né, no eixo aqui, onde a gente pode fazer aqui os ajustes, ó, vai virando, né, olha lá, ele vai girando e vai mudando a capacitância, né, tá bom? Só que esse que eu tenho aqui, ele é um capacitor horizontal, ele trabalha horizontalmente na placa, né? Então aqui nessa placa eu teria que projetar ele para ele ficar desse jeito assim. A sintonia vai ser feita de lado, tá? Eu prefiro o vertical, mas eu não encontrei. Ele caiu aqui, onde que ele está? Deixa ele ali que eu não estou achando. Eu não encontrei vertical nesse tamanho. Quando eu comprei aquele outro, eu achei até que era o mesmo tipo de variável, mas não é, tá? Então esse é um menorzinho. O circuito fica bem menor, né? De usar esse verde aqui, fica um circuitinho menor. Mas eu também não sei se é um produto bom que vai aguentar a gente ficar mexendo nele. Esse parece ser mais robusto, tá? Então eu estou na dúvida ainda, mas provavelmente vou usar um dos dois aqui no novo circuito, tá? Então eu vou alterar essa placa, vou fazer aqui o circuito sintonizado. A ideia qual é? Vou tentar mudar a bobina. Essa primeira bobina eu fiz porque eu estava querendo usar material reaproveitado, né? Eu peguei um tubo de PVC, fiz até a parte de baixo aqui da bobina, né? Todos os vídeos estão aí. Funcionou bem, né? A parte do circuito sintonizado funcionou bem. Só que é uma bobina bem grande, né? Eu encontrei aqui nas minhas coisas também aqui, olha, essa bobininha aqui, ó, tá? Esse núcleo aqui, ó, tá? Então eu tenho esse núcleo que eu posso tentar utilizá-lo aqui, né? Ainda não usei isso aqui para nada. Ele tem o comprimento dele aqui até na ponta é 10 milímetros. Provavelmente dá para aproveitar até uns 7 milímetros aqui. E tem a ferrite interna, tá? Que eu senti falta aqui nesse modelo que eu fiz aqui de um ajuste dentro da bobina, né? Esse aqui tem a ferrite, então dá para a gente fazer o ajuste através da ferrite e do trimmer também, tá? E o núcleo tem 5 milímetros de diâmetro. 5 milímetros de diâmetro. Eu ainda não fiz os cálculos, tá? Não sei qual o valor de indutância que eu consigo. Eu vou fazer algumas experiências, então, inicialmente com esse núcleo. Vou tentar enrolar aqui e calcular também. Eu acredito que aquele aplicativo que eu tenho, ele deve ter a opção de núcleo com ferrite, né? Tá? Então eu vou tentar utilizar esse núcleo aqui, para ver se eu consigo chegar nas frequências que eu tenho interesse, tá? Mais o capacitorzinho aqui também, ó, o trimmerzinho do lado dele. Então reparem que vai ficar um circuito bem menor do que esse aqui, né? Eu vou tirar a parte aqui de regulação da tensão e vou fazer outra bobina. E melhor ainda, esse aqui é o oscilador local. O oscilador local eu fiz o teste, funcionou perfeitamente, tá? Muito bom. Variando aqui o trimmer, eu consegui um ajuste, uma variação de frequência muito interessante, conforme eu havia calculado a bobina para a faixa dos 25 e 22 metros, 1,18 microhenries, né? Ela ficou perfeita, tá? A bobina ficou redondinha, muito boa,
funcionou perfeitamente junto com o trimmer. Mas o trimmer é muito frágil, né? Que nem eu já comentei. Então eu pretendo também substituir essa bobina por outra, utilizando o núcleo, né? Porque as bobinas são semelhantes, tá? Essa bobina e a bobina do conversor são aproximadamente iguais. E como existe a opção de ter a ferrite, né? Da gente poder fazer uma pequena variação entre uma e outra, isso facilita bastante o ajuste depois da frequência intermediária, né? Tá bom? Então eu vou substituir essa bobina, substituir esse capacitor, e a ideia o que é? É montar junto, tá? Então eu vou fazer um circuito junto, eu vou fazer tanto o conversor quanto o oscilador local numa única plaquinha. Eu acho que deve ficar mais interessante, porque com duas placas eu tenho essa fiação aqui que eu tenho que ligar, né? Isso acaba produzindo ruído, né? Interferência, né? Como um módulo educativo é interessante para a gente estudar, né? As várias partes do receptor, eu achei que ficou interessante como módulo educativo. Mas para efeito prático, eu vou fazer uma nova experiência, então. Eu vou fazer um novo projeto, incluindo conversor e oscilador local, usando o mesmo circuito, os mesmos valores que eu utilizei nesse aqui, tá? Só que substituindo a bobina por aquele núcleo e o trimmer aqui também, tá? Esse capacitorzinho variável eu vou tirar fora. Estou pensando também em não utilizar o diodo varicap. Eu quis fazer uma experiência com o diodo varicap, funcionou bem, tá? Não houve nenhum problema não. Mas esse ajuste aqui também do diodo varicap é um potenciômetro que vai aqui, né? Onde eu vario a tensão de 8 a 0, né? Quase zero. De 8 a 0,7 volts, acho que é isso, tá? Para poder variar a capacitância aqui do diodo varicap. Eu tive que puxar também um fio para tirar daqui e colocar na outra placa. Por quê? Porque aqui o diodo varicap tem que variar junto com aquele diodo varicap, né? Eles têm que ser próximos à variação de capacitância. Então, quem vai controlar isso é a tensão. Então, eu tenho que ter a mesma tensão daqui e daqui. A minha ideia, então, é não usar o diodo varicap e passar a utilizar um capacitor variável. Eu tenho aqui olha, esse aqui é antigo, capacitor daqueles antigos, né? Com as duas seções, né? Então, provavelmente eu uso um capacitor variável, né? Vou voltar ao modelo padrão, como era antigamente, o circuito original, ou até aqueles capacitores variáveis de plástico, né? Utilizado em receptores de onda curta. Eu tenho aqui, né, receptor de FM também, de onda curta, eu tenho alguns guardados, eu preciso procurar só, eu vou achar, então eu vou tirar a opção do diodo varicap e vou fazer um novo projeto agora, utilizando a mesma plaquinha, utilizando material novo aqui, bobina menor, trimmer e capacitor variável, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo dessa nova série. Isso aqui eu vou deixar de lado, a gente vai trabalhar aqui em cima do conversor e do oscilador local. Vamos fazer os cálculos, né? E vou projetar, ver se faço uma plaquinha bem pequenininha, eu acho que fica melhor, tá bom? Um abraço para todos aí, então, de PY2, Eco, Índia, Oscar.